Boa tarde a todos. É uma grande honra para a gente estar com essa audiência maravilhosa. Temos dois convidados aqui de primeira grandeza, né? A Ana Paula e o Mauro, para tratar de um dos temas mais difíceis, assim, em termos de enfrentamento, um dos flagelos da nossa sociedade, que é o problema do álcool e o problema das drogas, né? Quando nós planejamos essa atividade como uma das atividades para o projeto Pertencer, que é um dos projetos mais caros aqui do nosso CEAF, que é justamente focado nas terceirizadas, nos terceirizados que integram a nossa atividade, que estruturam a nossa atividade e que também merecem ser contemplados, nós não sabíamos que justamente hoje, dia 26 de junho, era o Dia Internacional do Combate ao abuso de álcool e de drogas. Então, foi uma feliz coincidência que a Ana Paula me advertiu essa semana e a gente ficou, bom, então é porque a coisa era para ser mesmo nesse dia, essa atividade. Pudemos contar com a participação, né, da Ana Paula, que todos conhecem, que é aqui do nosso biomédico. Ela é psicóloga, psicoterapeuta de adolescentes e adultos, especialista em psicologia clínica e psicanálise, especialista em psicologia jurídica, mestre em psicologia pela URGS e doutoranda em psicologia também pela URGS. E, como mediador, nada mais natural do que convidar um dos promotores que atuam com a questão da saúde física e mental, né, Mauro? Que tem vasta experiência, inclusive na academia, né? O Mauro é promotor de justiça aqui em Porto Alegre, coordenador do curso de graduação, da FMP, professor do curso de graduação em Direito também pela FMP, especialista em Direito Público pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em Direito Sanitário pela Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Unicinos, doutorando em Dimensões Instrumentais de Políticas Públicas pela Unisc, né? E também diretor da Faculdade de Direito da FMP. Não é mais, isso aqui está desatualizado, né? Diretor é o Fábio, né? Não, o Fábio é o presidente da fundação. Da fundação. Ah, tu é o diretor mesmo. Eu fiquei desatualizada aqui. E doutor em Direitos Sociais em Políticas Públicas pela Unisc. Então, temos dois grandes palestrantes, uma audiência maravilhosa e conto que todos vamos ter uma tarde muito profícua, debatendo um tema extremamente relevante aqui para a sociedade brasileira. Obrigada. Eu vou ficar de pé. Tá. Prefiro. E me mexo. Vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar. Bom ver rostos conhecidos aqui, assim, em formato híbrido, para a gente poder ter sensação, né, Dr. Mauro, de retomada, assim, de ocupar os espaços. Gente, é um assunto querido para mim, álcool e drogas. O meu mestrado foi sobre um tipo específico de substância. Vou trazer isso ali adiante para a gente conversar. E isso, sim, uma feliz coincidência. Eu me dei conta disso recentemente. Esse dia anual pela ONU já tem bastante tempo e todo ano tem um tema. E o tema desse ano eu achei só essa imagem, assim. Então o tema de 2024 é: as evidências são claras, devemos investir em prevenção. Então, toda a lógica de que, para se pensar álcool e drogas, a gente tem que investir em prevenção, em educação, em informação das pessoas. E o que eu quero trazer aqui é isso, a gente conversar um pouco sobre o geral disso. Dr. Mauro, me interrompa pessoal, a hora que quiserem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai conversando. É para ser uma conversa. Eu trouxe isso para ir me lembrando de trazer as coisas para vocês, mas a qualquer momento vamos conversando. Todos esses nomes aqui, a gente já ouviu ali embaixo, todo mundo já. Tóxico, entorpecente, narcótico. Eu gosto muito, e a gente tem usado muito, substância psicoativa. Psicoativa quer dizer o quê? Que vai ter uma ação sobre o sistema psíquico. Tá? Isso aqui é a lista
A gente tem a Classificação Internacional de Doenças, o CID-10. Isso aqui é a lista de doenças relacionadas às substâncias psicoativas. Então, eu só trouxe isso para dizer para vocês que não é disso que eu vou falar. Tá? São todas essas doenças relacionadas a algumas substâncias específicas. O nome da doença é transtorno mental e comportamental devido ao uso de cada uma daquelas coisas. Mas a gente vai passar longe. Essa é a lista de prejuízos do uso de substâncias psicoativas. Eu também não vou falar disso. Está aqui só para dizer para vocês que eu não poderia estar aqui falando sobre essas substâncias sem estar falando das doenças que elas causam e de todos os malefícios que elas trazem. Mas eu quero passar batido, porque isso todo mundo sabe, né? É que nem aquela carteira de cigarro que tem aquelas imagens e a gente sabe o que está escrito ali e o usuário de tabaco, de fumo, compra apesar da nota aquela, da imagem. Eu quero falar de uma outra coisa, eu quero fazer um outro caminho com vocês. Eu quero pensar junto com vocês por que a gente usa esses negócios. Por que se usa substância psicoativa? E aqui tem várias. Tem o álcool, tem o fumo, tem a maconha, tem o café. Eu estava tomando um café delicioso ali agora, na frente, no nosso saguão. São substâncias psicoativas. Eu não quero falar só a gente, quando fala de drogas, tem um juízo de valor, um juízo moral assim, daquilo que é ruim de droga. Mas a gente usa substâncias psicoativas. A gente usa. Falando ontem com uma pessoa aqui do CEAF, a pessoa disse assim, é um assunto atualíssimo. É um assunto muito atual, mas é um assunto muito antigo. Se por volta de 3.000 antes de Cristo, gente, há muito tempo atrás, tem registro de uso de maconha na Ásia. Os romanos antigos usavam ópio, que é da florzinha da papoula. É muito antigo e é muito atual. A gente está nisso há muito tempo. Se usa substância psicoativa por fins religiosos, mas se usa por fins nada religiosos, uma coisa meio sexo, drogas e rock and roll. Se usa drogas a partir da adolescência, se usa drogas na adultez, na velhice. É uma coisa que acompanha e que está muito distribuída para a gente. Se usa drogas quando se tem pouco dinheiro, se usa drogas quando se tem muito dinheiro. A diferença vai ser o quê? A capacidade da gente de comprar aquela substância. Uma mais cara ou uma mais barata. Tem aquele álcool que vem numa garrafinha PET de plástico, ou a cachaça, ou uma vodka, que é baratinha, que vem naquela garrafa plástica, e tem uma que vem numa garrafa de vidro bonita, com uma marca bacana, com uma tampinha de alumínio, que custa o olho da cara. Tem para todos os bolsos, para todos os gostos, para todos os tipos de fins e de usos. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Então, o que é isso, né? O que são substâncias psicoativas? Elas têm uma ação sobre o sistema nervoso central. Todas elas. Elas acionam alguma parte do nosso sistema nervoso. Qual é o grande problema disso? Elas vão agir sobre alguma coisa que dentro da gente a gente já tem. E essa coisa é física, são estruturas orgânicas, que as minhas são diferentes da pessoa que está do meu lado, de cada um aqui. E tem estruturas mentais, psicológicas, que todos nós aqui vamos ter estruturas diferentes. Então, a gente vai estar colocando uma coisa ali, e aquilo que está lá, que é físico ou mental, de cada um de nós é diferente. Então, a ação vai ser diferente. Então, o que funciona para um não funciona para o outro, na mesma dose, na mesma quantidade, do mesmo jeito, causando as mesmas reações. Porque a base de cada um de nós é diferente. Tem uma questão que a alteração que essas substâncias provocam, ela pode ser bem temporária, pode ser pelo que se chama de meia-vida da substância. Enquanto ela está agindo ali, ela está na nossa corrente sanguínea, está dando uma reação. Tem algumas substâncias que elas têm reação a longo prazo, e muito longo prazo. E eu vou falar de algumas delas depois. A gente tem que separar o que é droga com fim terapêutico, que basicamente são algumas substâncias, algumas medicações psiquiátricas que têm ação sobre o sistema nervoso central, mas que são por fim terapêutico. A gente usa para tratar alguma doença, para tratar algum estado mental que se instalou. E tem o que a gente chama de drogas de abuso, que é hoje em dia a nomenclatura mais empregada. Drogas de abuso, ou substâncias psicoativas de abuso, aquelas que não são um remédio. Elas são uma outra coisa, para que a gente abuse e use, gere dependência, enfim. A gente divide as de abuso em duas categorias, o que é a lícita e a ilícita. Lícita, vamos lá, álcool e fumo, né? Café,
A cafeína é uma substância psicoativa bem importante, bem importante. Mas sim, a gente não chama de droga, né, um café. Pode tomar no ambiente de trabalho, álcool não. Cigarro a gente tem que descer para o fumódromo, mas é lícita. E tem as ilícitas que entram todas. O fato de ser ilícita, a gente sabe que faz uma barreira bem boa. Quando alguma coisa não é proibida, não pode usar, isso freia um pouco o consumo, freia até experimentar, a gente, não, mas isso não pode, é crime, não é proibido, não vou usar. Então, é uma barreira útil. A gente tem, dentro das lícitas, um conceito que é legal, mas que confunde a cabeça da gurizada, que é o fato desse lícita depois dos 18. Álcool é lícito, mas assim, crianças e adolescentes não podem beber, só depois dos 18 anos. E daí tem muitos adolescentes, a gente sabe disso, que não esperam soprar a 18ª velhinha para usar álcool, porque daí parece que fica a coisa da lei, o corte da lei, mas os adolescentes, enfim, às vezes acabam usando antes disso. Tabaco é a mesma coisa. Está voltando muito o fumo, né, entre população mais jovem. E a gente tem essa divisão de drogas do que são naturais e o que são sintéticas. Sintéticas que foram produzidas pelo homem em laboratório, a partir de alguma substância natural, e daí várias drogas vêm de substâncias naturais. Então, a maconha se consome a folha, mas a cocaína vem de uma planta, de uma plantinha. O ópio vem da papoula, que é uma florzinha tão bonitinha. Então, muitas drogas vêm de alguma coisa natural. E daí, com isso, a gente incorre num erro de pensar assim, tá, mas é natural. Mas não, vem de uma plantinha, não faz mal. São plantas que historicamente foram usadas e que se percebeu o efeito. E, claro, vocês já pensaram nisso? O quanto a humanidade, nesses 5.000 anos, fumou muito capim, até descobrir o capim que dá barato e o capim que não dá barato. Vocês já pensaram nisso? Para descobrir que a sementinha da papoula tem um efeito entorpecente, vocês imaginam, ao longo da história da humanidade, quantas sementinhas já se usou? Quanto não se macerou alguma coisa e não botou na boca, botou com água quente para ver se não dá mais efeito ou não? E daí isso diz do quanto nós, seres humanos, acabamos recorrendo a esse tipo de coisa. E é incrível pensar assim. Alguém já viu, eu acho divertidíssimo um videozinho que tem de animais na África que comem uma frutinha que cai no chão, ela tem uma casca mais grossa e ela fermenta dentro dela, é rica em açúcar, se chama marula. A fruta cai, podre da árvore, e fica fermentando. Quando ela fermenta, ela vira álcool, fermentação de açúcar vai virar álcool, e os animais comem e ficam completamente bêbados em volta da árvore, e daí tem macaco, tem elefante, tem girafa, completamente bêbados. Busquem no YouTube, é divertido de ver, a gente fica com um pouco de pena dos bichos. Mas isso para dizer que essas coisas, as substâncias estão em volta da gente historicamente há muito tempo, e de uma maneira muito curiosa, e são muito atuais. E cada vez as sintéticas vão ganhando mais espaço, porque vai se aprendendo como alterar alguma coisa na molécula e chegar a algum outro efeito. Qual é a grande questão de substância psicoativa? Tem uma ideia de recompensa. E daí, assim, quando uma substância ela age para a gente, ou ela vai nos fazer ganhar alguma coisa boa, alguma coisa prazerosa, uma emoção prazerosa, ou ela vai tirar da gente alguma coisa ruim. Sempre é esse o motivo de busca. Ou alguma coisa, ou porque existe uma coisa que se chama busca por sensações. Algumas vezes a pessoa quer buscar a sensação, deixa eu ver o que isso causa. Fiquei curioso e quero ver o que isso vai me causar. Mas, na segunda vez de uso, já está buscando uma sensação. Ou ganhar uma coisa boa, ou tirar uma coisa ruim. E daí, isso é uma máxima assim, da psicologia, a gente mais procura evitar o desprazer do que a gente busca o prazer. Então, claro que eu quero estar feliz, mas se eu puder deixar de estar triste, eu vou preferir isso. É sempre assim que a gente busca, a gente funciona emocionalmente. E daí, quando a gente for usar qualquer tipo de substância, é legal se fazer essa pergunta, tá, mas o que eu quero com isso? Eu sei o que eu queria com café. Eu queria um quentinho, aquela coisa de depois do almoço, um café, vou me dar uma acordada boa e vou poder estar aqui conversando com vocês melhor. Mas, assim, perguntem-se,
o que eu quero com esse cálice de vinho, com esse copo de cerveja? Perguntem-se, por que eu preciso agora desse cigarro? Por que está me dando essa vontade agora? Essa pergunta a gente tem que poder se fazer. E quais são as coisas que a gente evita? Eu adoro esse filminho, é muito... Está no segundo agora, né? Tá nos cinemas, o Divertidamente 2. Os personagens do primeiro estão ali em cima, os personagens novos que foram agregados. Eu senti uma falta imensa da ansiedade. Sempre no primeiro filme eu disse, pô, mas por que não botaram ansiedade? É um afeto negativo básico para a psicologia. E daí ela apareceu nesse filme junto com a vergonha, ficou muito bem assim. Esses são os afetos que a gente busca evitar. Quem é que gosta, tirando a alegria ali que está de cabeça para baixo, quem é que gosta de sentir essas coisas? Ninguém. Só que, algumas vezes, a gente usa substâncias para evitar sentir algumas dessas coisas. Mas eu quero perguntar para vocês, todos esses não são afetos humanos basiquésimos que a gente sente sempre e o tempo todo? E que a gente tem que sentir sempre e o tempo todo. A gente foi programado na vida da gente, desde que a gente nasce, para experimentar essas coisas. E aprender a lidar com elas e reagir a elas. Então, se eu estou com medo, bom, eu tenho que avaliar a situação. E se é uma situação de medo, eu tenho que sentir medo. E eu tenho que suportar sentir medo. Se eu estou triste, bom, estou triste. O que está levando a mim? Por que eu cheguei nesse estado de tristeza? O que eu posso fazer para sair disso? Por que eu não posso acomodar e sentir um pouquinho a tristeza, enquanto ela não está num padrão patológico, enquanto ela não é uma doença? Por que eu não posso suportar sentir afetos humanos simples? E daí, nessa prontidão de deixa eu apagar esse afeto que eu não estou gostando, é que, às vezes, algumas pessoas buscam substância. Bem rapidão, padrão de uso. Aquilo que a gente estava falando antes, pode ser experimental, pode ser assim, o circunstancial é, quando eu saio de noite, eu gosto de beber cerveja. Uso habitual, quando aquilo começa, não, todo churrasco do domingo. E uso compulsivo. O uso compulsivo eu não escolho mais. Entre o uso habitual e o uso compulsivo, a gente já começa... No uso compulsivo, definitivamente, é dependência, mas o uso habitual pode ser uma dependência. Quando a pessoa diz assim, não, eu uso sexta, sábado e domingo, e não tem uma sexta, um sábado e um domingo que a pessoa não use, por exemplo, álcool. O que é dependência, gente? Eu acho que a melhor coisa para a gente pensar é assim, quando eu perco a liberdade de escolher se eu vou beber ou não aquele negócio, se eu vou usar ou não aquele negócio. E daí a gente está falando de dependência. Quando eu perdi a possibilidade de escolher se eu quero, se eu não quero. Hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim. Não, acho que eu vou tomar Coca-Cola. E daí a gente está falando de dependência. Tem dois tipos de dependência, física e psicológica. Qual vocês acham que é pior? Qual vocês acham que é a mais pegada, assim? A psicológica. Disparado. Por quê? Porque a física a gente resolve no tempo da ação da substância no sangue. Então, assim, o que se faz com a física? Dependência física. O corpo está acostumado, ele funciona com aquela dose daquela substância ali na corrente sanguínea. Então, desintoxicação interna para desintoxicação. A desintoxicação dura 10 dias, 15 dias. Em 10 dias, quase todas as situações de dependência física já estão corrigidas. Tem um prazinho, em 15 dias, a dependência física se foi. E daí se volta, o corpo fica adaptado a estar sem a substância. O que acontece? Quando sai, a gente está sozinho com a dependência psicológica. E essa sim é muito mais complicada. O que atrapalha? Assim, quais são os grandes truques das substâncias quando a gente está falando de dependência psicológica? O tempo de ação é o principal deles. Por quê? Quando uma substância age muito rápido e ela dá aquela sensação rapidamente, a gente aprende que é por causa disso que eu cheguei aqui. E a gente faz uma coisa que se chama condicionamento. Eu aprendo que é imediatamente depois de que eu uso A que eu tenho a sensação B. E isso é o que vai fazer a dependência psicológica ser tão importante. Então, se sabe que as substâncias com dependência, com tempo de ação muito rápido, são aquelas que provocam maior dependência. Cigarro, gente, é das substâncias de ação mais instantânea. Cigarro assim, como substância psicoativa, uma coisa muito eficiente para entregar o que ela quer, que é a dependência. E a sensação da fissura, do desespero.
Quando a gente fala de gatilho, todo mundo já ouviu essa expressão, né? Gatilho. Às vezes, um gatilho habitual para quem é fumante é um café preto, e, bom, daí dá aquela vontade. Porque as substâncias, uma das estratégias da dependência psicológica é essa ação. Ela age sobre o circuito da memória, e o gatilho é isso. A minha memória me lembra que um café preto combina bem com cigarro. Até aqui, tudo bem? Qualquer coisa, vão perguntando, vão me parando. Dependência física, então, vocês já ouviram falar de abstinência, né? A dependência física ela tem essas duas características bem importantes. Tolerância é o quê? Eu fiz esse desenho aqui. Tolerância é a relação que a gente vai ter entre uma dose de uma substância que a gente usa e a reação do corpo. Opa, eu que voltei. Aqui. Eu uso uma dose X e a minha reação vai ser do mesmo tamanho. Só que daí, depois de um tempo usando essa dose X, a reação vai ficando bem pequenininha. E daí eu tenho que fazer o quê? Aumentar a dose. Quando eu aumento a dose, daí a reação dá uma aumentadinha, mas não muito, e daí ela começa a diminuir de novo. Então, essa setinha de baixo, que é a seta da reação do nosso corpo, ela começa a encolher. E cada vez eu preciso aumentar mais a dose para eu ter uma reação cada vez menor. E isso é relacionado à dependência física, e esse é um grande problema de várias substâncias. Todas elas a gente vai precisando de uma dose maior e maior e maior e maior. E a abstinência, que é uma característica também, que é esse estado confusional que se entra quando o corpo acostumou a funcionar com aquela substância e daí deixa de funcionar. Se não tem aquela substância, e daí o corpo mostra que ele está sentindo falta, e a gente tem a reação de abstinência. Basicamente, tem 3 modos de ação de todas as substâncias. Elas têm, se a gente separar em grupos, tem 3 categorias. Depressora, são as substâncias depressoras, as substâncias estimulantes e as que a gente chama de perturbadoras. Algumas delas têm a sacanagem de estar em 2 categorias ao mesmo tempo. Eu deixei em negrito ali. Ó. Então, as depressoras. Álcool, a gente considera depressor. Mas a primeira fase do álcool é estimulante. Então, quando se toma álcool, alguma coisa alcoólica, fica alegrinho, fica feliz, desenvolto, mais sociável, desinibido. Só que essa fase 1 do álcool é curtinha. E daí, depois que vem essa fase 1, que a pessoa está ali, que bom esse negócio, vem a fase 2, que é depressora. E a fase maior do álcool é depressora. Tá? E daí vem paranoia, mau humor, irritabilidade, é uma fase profundamente depressora. E essas ali, em negrito, o álcool, fumo e a maconha, elas estão em 2 grupos, assim, elas têm 2 modos de ação. Hipnóticos, ansiolíticos, os calmantes, né, que se diz, às vezes, os opioides, alguns se usa, a morfina, a codeína, são usadas terapeuticamente para alívio da dor, as outras já são drogas de uso abusivo. A oxicodona é uma celeuma nos Estados Unidos, não está proibida ainda, isso está rolando e vai longe. Todos os opioides têm elevadíssima dependência. Inalante, solvente, volátil também são depressoras. Estimulantes, então. O que elas vão fazer? Vão ligar, elas aumentam a vigília, então elas tiram o sono da gente. A gente fica mais motoramente se sentindo capaz, não quer dizer que fique capaz, mas se sente mais capaz, se sente mais pronto para a ação, se sente mais disposto. Excita, às vezes leva a sensação de alegria, de euforia. Tá? Cafeína. Aqui a gente tem o grupo das xantinas. Aqui, cafeína está no café, está muito no café preto. Essa aqui está muito no chá preto, no chá verde. E essa aqui no cacau. Mas não no chocolate ao leite que a gente come, que não tem nada de cacau, tem um pingo de cacau, o cacau passou raspado. Mas num chocolate de melhor qualidade, assim, com mais percentual de cacau, a gente vai ter essa substância. E ela é um estimulante, ela dá uma acordadinha, assim, uma ligada. A nicotina, que está no cigarro, todas as apresentações da cocaína são estimulantes e as anfetaminas. E aqui a gente tem uma outra coisa, o que a gente chama de substâncias perturbadoras. A maconha, vocês lembram que ela estava lá, no depressora, mas ela também está aqui. Ela também vai ter uma ação perturbadora. Elas provocam alteração, gente, e daí a gente está falando de algumas drogas que têm um apelo de abrir horizontes e abrir mentes, e eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque isso
voltou a ficar na moda. Na década de 70 era assim, tinha livros sobre isso, se falava de alguns tipos de chás que se usava, assim, aquela onda hippie da década de 70. Essas substâncias foram bem empregadas. E daí meio que parou, e as sintéticas foram tomando conta. Elas estão voltando. Elas estão voltando com um apelo assim, de experimentar novas sensações e viver outras coisas. E elas são muito perigosas. Elas provocam estados psicóticos, e algumas delas provocam estados psicóticos que aquela substância saiu da corrente sanguínea e o estado alterado de consciência, o estado alterado do funcionamento mental, dura meses a fio, às vezes, depois. Tem relatos, assim, se fala sobre um estado de não voltar de alguns usos dessas substâncias. Então, a gente é triste, mas assim, a gente está falando de moda, de retomada disso, agora. E tem uma série dessas substâncias. Isso aqui só para me lembrar de dizer o que tem acontecido. Aqui, vocês, não sei se vocês já ouviram falar do Santo Daime, que está ali na lista para baixo. O Santo Daime se usa na floresta aqui no Brasil, na região da floresta amazônica, mas aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, está cheio de lugares fazendo retiros espirituais, e é revestido por uma coisa meio religiosa, assim, de encontro com o meu eu mais profundo. E a pessoa vai lá, paga, às vezes paga caro por isso, faz um retiro desses, usa uma dessas substâncias. Isso é amazônico, tá? Então imaginem que está ali junto com o Peru. No Peru, a mesma combinaçãozinha, uma coisa muito parecida ou igual, se chama ayahuasca, que está bem na moda. É inacreditável eu estar falando de moda quando eu estou falando desse tipo de substância, mas isso está na moda, tá? E foi por isso que eu botei essa imagem, só para lembrar para falar de vocês. O Santo Daime não está, é um chá, não está só lá na floresta amazônica. Antigamente as pessoas vinham da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, se ia até a floresta amazônica para usar isso, em rituais xamânicos. Não, agora a gente vai ali para uma cidade ou outra aqui do lado de Porto Alegre e vive isso porque quer ir pagando por isso, achando que isso vai levar a uma abertura de horizonte. Tá? Vamos lá, uma por uma. Vamos falar de algumas. Assim. Quero começar pela mais óbvia, mais presente, álcool. Álcool é uma substância que cada sociedade aprendeu um jeito de fazer, com algum carboidrato, algum açúcar. Então, no Brasil se faz a cachaça da cana, no Japão, na China, no Japão se faz o saquê com arroz, se faz com mel, com melaço, as coisas, o rum. No México se faz com uma espécie de cacto. Toda a cultura, ao longo do tempo, inventou alguma plantinha que a gente deixa fermentar para virar álcool. E todo mundo aqui tem rede social? Quem não tem rede social? É difícil, né? Quem aqui não fez uma foto, e não está numa foto, que alguém tirou, numa festa, no Natal, numa celebração, que está todo mundo abraçado assim, com um cálice? Levanta a mão quem não fez isso. Não tem, né? Não, porque a gente historicamente entendeu que se eu tenho que estar feliz, se eu estou feliz, ou se eu tenho que mostrar para o outro que eu estou feliz, por mais que eu não esteja, se eu tiver com o cálice na mão, abrir um sorrisão e fizer assim, eu vou ficar mais feliz e daí eu vou convencer todo mundo que eu estou feliz. E, às vezes, eu quero só que vocês observem, porque isso é interessante, e depois de eu estar falando isso, talvez vocês comecem a observar. Quando a gente vê essas fotos, podem observar que o álcool, o copo de bebida está no primeiro plano. E daí, se é um monte de mulher, a gente ainda faz assim, vira a perna, faz umas posezinhas e... E a gente espicha, como se dissesse assim, a felicidade está aqui, ó. Só que não. Isso é muito maluco, e isso é só para dizer para vocês o quanto o consumo de álcool é arraigado na cultura. Está muito dentro da gente, assim, dos nossos hábitos. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito do sabor do álcool. Não gosto. E daí eu sou meio chata. Assim, tinha uma época que, quando eu ia a algum lugar ou outro, uma janta, eu dizia assim, não bebo. Daí, quando eu dizia que eu não bebo, as pessoas me olhavam, isso desde os meus, 20 anos. As pessoas me olhavam e faziam assim, tu não bebe? E daí eu pensei,
Daí, por um tempo, eu dizia, não, eu não gosto. E daí as pessoas ficavam me olhando com uma cara intrigada. E daí deviam ficar pensando assim, ela deve ter algum alcoolista na família, ou ela é alcoolista e não pode beber. E daí, mas as pessoas sempre ficavam intrigadas me olhando. E daí eu descobri assim, não, eu tenho que dar 1000 explicações para dizer que eu não quero beber vinho ou cerveja. Agora, com a moda das cervejas artesanais, assim, se eu disser que eu não gosto de cerveja, eu fico em alguns ambientes me sentindo um ET. E daí eu fico me explicando por que eu não gosto. Daí eu passei a dizer, não, é que a minha religião não permite, comecei a fazer umas brincadeiras assim, e agora eu digo, não, hoje não. Como se existissem vários dias que sim, mas é porque eu não gosto. Só que para dizer para vocês o quanto é difícil, nesse nosso mundo, não gostar de beber. O Brasil tem números impressionantes de consumo. O Brasil é uma potência no consumo de todas as bebidas, assim, líquidos prontos para beber. Inclui a cerveja. A China tem a marca de cerveja mais consumida no mundo, porque, claro, a China é um país gigante, continental, com uma população enorme, então a cerveja mais bebida no mundo é chinesa. Isso não quer dizer que eles bebam mais do que nós, nós brasileiros. Mas, sim, no Brasil se bebe muito. Ou que ela seja melhor, vai saber, né? Vai saber. Mas, sim, a gente acaba... O Brasil tem números impressionantes de litros e litros de bebidas alcoólicas produzidas. E daí, gente, o que a gente pode pensar do álcool? Assim? Então, aquilo que eu falei, primeira fase é estimulante, primeira fase é boazinha, assim, é alegrinha, e ela é rápida, em algumas pessoas mais rápida, em outras não, e daí a fase depressora se instala. E a fase depressora é aquela que, quando chega, a pessoa fica o chato da festa, às vezes vai para um canto e dorme. E, quando você é jovem, assim, adolescente ou jovem, é aquela pessoa que meio que vai para nocaute, vai para um canto e está fora da festa, vai dormir. Vocês lembram quando começaram a usar algum tipo álcool, né? Daí parece que chega uma hora da festa que acabou a festa para mim, vem sono e eu estou fora. Hoje em dia, e a gente vai falar sobre isso, os energéticos ajudam a isso não acontecer. E daí tem todos os problemas disso que a gente vai falar mais adiante. Tem uma síndrome de abstinência ao álcool que é perigosa, tem risco a pessoa, que tem um nome específico, delirium tremens. Às vezes é preciso que a desintoxicação de um alcoolista grave aconteça com internação em ambiente hospitalar, porque tem risco de verdade. O álcool tem uma série de malefícios que a gente sabe bem. O álcool pode levar o usuário, ao longo da vida, por um período considerável de tempo, pode desenvolver uma neuropatia, uma doença dos nervos relacionada ao álcool, e ela é uma doença grave e se apresenta como um quadro demencial grave, com perdas de funções neurológicas importantes, em decorrência só do álcool ao longo da vida. Vocês já ouviram falar desse negócio aqui, hard seltzer? O nome é isso, mas vocês já devem ter visto em alguma prateleira de supermercado. Essa foto que eu peguei é uma foto de um site americano e são marcas que estão lá, não são diferentes das marcas brasileiras, porque eu não quero também ficar fazendo aqui propaganda de marca nenhuma. Então, eu tomei o cuidado de pegar de um site americano. O que é esse negócio? As latinhas são diferentes, elas são normalmente mais magrinhas. Já tem aqui no Brasil desde 2022, eu acho. Elas são álcool misturado com água mineral com gás. E um gostinho, assim, alguma coisinha. E daí, qual é a grande sacada disso? É álcool. Elas são tricoloridinhas e bonitas, né? Parece que é um negócio assim. Vê se uma coisa assim parece ser alcoólico. Parece um refrigerante diferente. Tem um gostinho frisante, assim, tem um gostinho de alguma frutinha, tem um saborzinho frisante por causa da água com gás, mas tem o quê? Álcool. Tem um apelo que é mais saudável. Isso ali, aquelas coisas eu tirei de um site de venda desse tipo de produto aqui do Brasil. Não a imagem, mas aquilo lá em cima. Então, o apelo é mais saudável. É claro que não é mais saudável, é álcool. Se a pessoa achar que é fresquinho e refrescante e tomar por água mineral de manhã cedo, não vai dar certo. Mas tem uma apresentação que é mais saudável, tem baixo teor alcoólico, realmente, tem um baixo teor alcoólico, mas tem teor alcoólico. Toma uma latinha dessas e faz um bafômetro, deu. Toma uma latinha dessas e vai trabalhar, deu problema.
É popular entre millennials, e daí a gente voltou a falar de moda. O que são millennials? Essa gurizada que tem hoje até 30 anos, assim, de 22 a 35 anos. E daí parece que, para mim, adulto, para nós, na nossa idade, assim, quando a gente está consumindo alguma coisa que os millennials estão consumindo, parece que a gente fica mais jovem, né? Assim, uau, que descolado, eu estou tomando hard seltzer, está na moda, recém chegou no mercado, como eu sou bacana e descolada. E isso funciona. Para muitas pessoas, tem pessoas que acreditam nisso e que daí se sentem melhor e mais descolados. Tem um perfil refrescante, é como a marca diz. Então, porque tem uma frutinha ali, passou. Vocês veem, tem frutas, há um moranguinho, umas coisinhas meio, umas flores. O consumo é fácil e rápido, e esse é um problema. Tudo que a gente consome fácil e rapidamente, eu passo no mercadinho, passo na loja de conveniência, pego, abro a latinha e saio bebendo na rua. Eu saio bebendo na rua, se eu estou com uma lata de uma marca de cerveja, às 10 da manhã, está todo mundo vendo que eu estou tomando cerveja às 10 da manhã. Mas se eu passo com isso caminhando na rua, vai todo mundo jurar que eu estou tomando refrigerante. Então, é pronto para beber, é facinho. Tu sai andando e bebendo e parece que álcool não é. E para todas as idades. Por quê? Porque álcool faz isso, a qualquer idade, qualquer amostra da população, qualquer altura da vida eu posso usar. Cigarro, vamos falar um pouquinho de cigarro. A gente usa tanto falar tabaco quanto fumo, mas mais geralmente se emprega fumo. Dependência, como é que eu estou no tempo? Tá. Tá, então, para a gente conversar um pouquinho. Então, tá. Então, fumo. Aquilo que eu falei para vocês. Alta dependência física e psicológica. Por que dependência física? Por que o cigarro tem alta dependência física? Porque a vida da substância na corrente, no sangue é curtinha. A meia-vida é super curta. Então, a gente termina, por isso que se diz assim, o cara fuma um cigarro atrás do outro. Vocês já ouviram aquela expressão fumar que nem um morcego? Né? Que eu nunca entendi assim, a coisa do fumar. Mas é isso, é acender um cigarro no outro. Por quê? Porque quando a gente terminou de fumar um cigarro, ele já começa a reduzir a sua concentração na corrente sanguínea e a pessoa já está com vontade de fumar outro. E essa é a questão do cigarro. O tempo de ação dele é muito curto. E dependência psicológica por causa daquilo que eu falei. Mal acendeu, deu a primeira tragada, já deu a sensação. O açúcar não é droga, tá, gente? Por definição, ainda hoje açúcar não é droga. Mas açúcar é aquilo que a gente põe na boca, não é instantâneo. Que gostosinho. E por isso é tão fácil gostar de açúcar, assim, porque a gente entende, opa, isso dá essa sensaçãozinha boa. O fumo tem substâncias dentro dele. A nicotina é o principal agente, a substância psicoativa dentro do fumo, mas tem outras substâncias que são bem irritantes. Está muito relacionado a várias doenças de boca, garganta, pulmão. A gente sabe de tipos de câncer nessas regiões. Aquilo que eu falei lá, uma fase estimulante, uma fase depressora. A fase depressora do álcool, ela faz principalmente esse relaxamento muscular, mas faz outros estados mentais, assim. Também, essa coisa mais desconfiada, irritadiça, impaciente, intolerante e sono. E o fumo tem essa questão do efeito direto sobre o sistema de recompensa. O que quer dizer isso? Aquela coisa que me deu isso, eu botei o cigarro na boca, senti a primeira tragada e eu me senti recompensado. Ele me dá um estado bom. Quando a substância aciona o nosso sistema de recompensa, isso está normalmente ligado a um funcionamento, a uma dependência psicológica maior. Moda de novo. Quem já viu agora essas tabacarias? Tabacaria era um negócio, acho que do início do século passado, assim, 1900. Eu sei que o Freud, lá em Viena, ia numa tabacaria bacana, que era a tabacaria que ele gostava de ir. Então, se comprava cigarros, se comprava charutos, o fumo para botar dentro do cachimbo. Isso eram lugares bacanas, que funcionavam, assim, onde tu ia lá e comprava todos os tipos de fumos de todos os cantos do mundo. Isso morreu, a gente não lembra mais de tabacaria, e isso voltou a milhão agora. Aqui no Brasil,
a gente já está vendo aqui em Porto Alegre, vai para o litoral, vai para a cidade turística, tem tabacarias. E elas são bacanas, e são bonitas, são bem feitas, não é o armazém da esquina, assim. E elas têm ali no centro da cidade, por diferentes lugares. Exatamente, exatamente. E daí o charuto é outra coisa, né? O charuto, ele é feito do fumo, do tabaco, só que ele é outra coisa usada para comemoração. Teve uma época, não sei se isso ainda está na moda, os meus filhos estão grandes, assim, mas teve uma época que, quando nascia um bebê, se comprava charuto, assim, os homens fumavam charuto, assim, e compravam para os amigos, né, para celebrar o nascimento do filho. E daí eu sempre fiquei pensando, tá, mas está celebrando o nascimento do filho, botando um monte de nicotina para dentro do pulmão. Mas, sim, ele também tem esse aspecto de celebração, de um grupo de mulheres, confraria feminina do charuto. E daí pega uma outra coisa, doutor Mauro, que é o empoderamento feminino indo por coisas um pouco mais masculinas, né? Mas eu não vou entrar nisso, que não é o motivo, mas é bem isso. Parece que, para que eu me sinta uma mulher poderosa, eu tenho que fumar um charuto. Da onde eu tirei isso? Mas, enfim, prestem atenção nisso, nas tabacarias. Elas estão começando por aí, porque a gente vive, e as substâncias psicoativas, elas são vendidas através de muita propaganda e muita moda. Muito modismo. Maconha. Então, a gente vai falar disso que se chamam canabinoides. É a substância ilícita disparado a mais usada em todo o mundo. Disparado, mesmo onde ela é proibida, onde ela é comercializada livremente, é a substância, fora o álcool, só dá a maconha. Aquela substância ali, o tetrahidrocannabinol, é o que provoca a sensação de alteração de consciência, é o que a gente chama de a parte psicodélica, alucinógena da maconha. Lembrem que a maconha ela é depressora. E quem tem filhos, adolescentes, adultos, quem tem por perto de si, assim, principalmente jovens, quando usam maconha, eles não gostam de saber que ela é depressora. E ela é principalmente depressora. É claro, ela está ali naquele modo de ação que eu falei para vocês, de perturbadora ou alucinógena, mas a maconha, a principal fase de ação dela é depressora. E os adolescentes não gostam disso. Porque, imagina, quem é que vai usar uma substância para ficar tristinho? Mas esse é um dos efeitos da maconha, o efeito principal. Ela tem algumas coisas, ela é bem reconhecida, assim, o pensamento fica mais lento, a memória se altera muito, sensação de paranoia, de desconfiança excessiva, a pessoa fica mais desconfiada com tudo, com todos, fica implicante, o pensamento lento, e já se sabe, isso está bem documentado, que o uso de maconha entre jovens, cedo, precocemente, principalmente em meninos, pode levar ao primeiro surto psicótico, assim. E, às vezes, se instalar dali uma esquizofrenia. Lembra que eu falei lá no início que as substâncias elas agem numa coisa que a gente já tem dentro da gente, que é física ou que é psicológica? Quem é que sabe, quando a gente tem 14, 15 anos, o que tem dentro da gente, que tipo de doenças a gente vai mais facilmente desenvolver? Quem é que sabe, por exemplo, cafeína? Cafeína, em grandes concentrações, tem risco para quem tem problemas cardíacos. Quem, até os 20 anos, fez um eletrocardiograma e testou seu coração? Ninguém. A gente não sai fazendo eletrocardiograma e testando o coração. E a maconha, na juventude, assim, por volta dos 15, 16, 17, 18 anos, ela pode ser a substância que funciona como uma chavezinha para virar um primeiro episódio psicótico e se instalar uma esquizofrenia. Daí vocês podem pensar assim, tá, mas é que essa pessoa talvez já fosse vir a ter uma esquizofrenia. Bom, talvez. Mas talvez aquela tenha sido a última gotinha no copo para a gente estar, então, com a doença instalada. Tá? E como é que a gente vai saber? E isso é uma coisa legal da gente pensar assim também. Como é que a gente vai saber sobre se eu vou só experimentar uma coisa ou se eu vou ficar mais dependente dela? Em relação ao álcool, é fácil, né? Porque a gente vê que uma parte enorme da população usa álcool
e não é todo usuário, todo mundo que usa álcool que fica dependente. Mas por que algumas pessoas usam algumas coisas e aquilo se torna um padrão de dependência e para outras não? Então, vamos adiante. Bebidas energéticas. Daí eu quero falar dos energéticos mesmo, mas tudo isso é considerado energético. Então, ali, ó, café, né, o nosso bom café preto. Tudo bem com café. A cafeína tem épocas... Quem tem problemas cardíacos, ela é uma substância de risco. Tem uma intervenção aqui no chat, claro. Podemos socializar com todo mundo, né? A Edna Kleinert diz aí, e o Brasil agora vai liberar o uso da maconha. Acho muito arriscado, perigoso, tanto que na Holanda, a Holanda está revendo esta liberação diante do elevado número de dependentes que estão sendo internados nas clínicas. Aquilo que a gente falava um pouco antes, né, sobre a decisão do STF ontem. E sim, a Holanda já começa a estudar, assim, já se começa a considerar voltar atrás. Os Estados Unidos, a maior parte dos estados liberou. Na Holanda nunca foi liberado, né? Houve uma época em que era tolerado, abertamente tolerado, mas nunca foi completamente descriminalizado. Quer dizer, se passa, e é a mesma coisa que vai acontecer com esse julgado do STF de ontem, se passa um senso comum de que houve determinado comportamento, vamos dizer assim, governamental ou estatal, e não houve. Lá, em alguns espaços, foi abertamente tolerado, mas nunca foi completamente descriminalizado o uso dessas substâncias de que a gente está tratando aqui hoje. E a partir do momento que o Estado permite, assim, o governo federal, o governo estadual, permite que se abra uma loja, se diga, vende-se bolinho, biscoito de maconha, e todo mundo passa na frente e vê aquilo, bom, o que a população pensa? Tá, isso pode, então não faz mal. Então, o tempo todo que se dizia que fazia mal, não faz mal. É o caso do litoral ali da Califórnia, né? Venice, Santa Mônica. Né? Eu acho que foi o primeiro estado a liberar nos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos quase todos estão liberando. Né? E isso dá para a população uma sensação de que a gente pode usar, então não faz mal, olha aí, está liberado. Mas é por isso que, lá, voltando, né, ao tema de 2024, informação é tudo, gente. Tem um outro problema aqui, doutora, que eu não sei se a senhora vai abordar, mas é a questão dos efeitos terapêuticos, né, que são tão discutidos hoje, por exemplo. Existem efeitos terapêuticos, por exemplo, na maconha, nos canabidióis. Então, essas coisas também a gente... Como há uma... Como é que eu posso dizer assim? Vou achar um eufemismo aqui. Como há um excesso de informação, né? Hoje, nas redes sociais, qualquer um se arvora em técnico nessas áreas e diz, olha, isso é possível. Mas há consenso científico, por exemplo, de que haja efeitos terapêuticos, benefícios nos canabidióis, por exemplo? Sim. Há então, consenso científico a respeito disso? Boa pergunta, boa pergunta. O que acontece? A substância maconha, a folha, ela tem algumas substâncias. Toda planta, essa é a lógica dos fitoterápicos, né? Tem muitas substâncias ali presentes, algumas numa maior dose, outras numa outra planta vai ter uma dose maior. O café, ele tem cafeína, gente. Aqui tem cafeína, aqui tem cafeína, aqui vai ter cafeína. Onde é que mais tem cafeína? Aqui e numa outra substância que a gente chama, é uma noz. Então, no café e numa noz. Mas em todo fitoterápico tem muitas substâncias diferentes. A maconha, ela tem ali dentro dela o tetraidro, que o que o THC vai ser? Um alucinógeno, ele é um efeito é uma substância de abuso.
e vai provocar essas perturbações e a ação tanto de perturbação quanto a ação depressiva. Mas tem uma outra substância dentro da maconha que essa, isolada, é usada com fins terapêuticos, mas isolada. O problema é que quando se pega e se fuma um cigarro de maconha, a gente não está isolando, aquela pessoa está recebendo tudo. As substâncias que são alucinógenas, que são depressoras do sistema nervoso central, e também essa substância que tem um fim terapêutico bem estudado até agora, que é um redutor de ansiedade. Então, o que acaba acontecendo? Se mistura e diz, não, mas olha só, tem um fim terapêutico. Claro, se descobriu que lá dentro da folha da maconha tem uma substância que é ansiolítica. Ela age contra a ansiedade. E ela funciona. Só que tem que tirar ela dali, tem que isolar ela. Não pode se fumar se fumar maconha, a gente está tendo uma série de substâncias. Inclusive, a gente está botando fumaça quente para dentro do pulmão, o que nenhuma medicação faz, né? Mas, sim, tem um princípio bem estudado e que tem um efeito ansiolítico importante. Se isolado, se ele for entregue isoladamente. E daí é o problema. Entregue isoladamente quer dizer que não é o cigarro de maconha. Dessas substâncias aqui, todas super permitidas, assim, café. Aqui é o chá. Quando eu falo chá, não é chá de camomila, gente. É chá de uma plantinha lá que se chama Camellia sinensis. É o chá preto, é o chá verde, aquele que dá aquela travada aqui na garganta. Isso tem a teofilina. O cacau, aqui, folha de coca. Folha de coca, nos Andes, ela é um estimulante, se faz assim, e ela não tem um efeito psicoativo importante ou alucinógeno, ela tem efeitos importantes para a altura, para a altitude. O nosso guaraná e o chimarrão, o mate, a erva mate, que todo mundo toma. Qual é a grande coisa dessas substâncias? A gente toma elas, pensem, as xantinas, isso aqui é o grupo das xantinas, a maioria, a gente toma elas quentes. Então, quando a gente toma uma coisa quente, a gente toma devagarzinho. O café, claro, pode ter café gelado, mas normalmente essas substâncias foram ser feitas para ir degustando aos poucos. A gente não toma toneladas. A gente vai diluindo 1 litro de água numa cuia de chimarrão. A gente toma um café, aquilo vai tomando devagarzinho, aquela xícara toda. E o efeito vai recebendo efeito aos pouquinhos e acorda, liga, a gente fica mais disposto. Elas são conhecidas há muito tempo, usadas há muito tempo. Eu vou passar bem rápido por aqui, porque eu não quero fazer propaganda, mas tudo isso é o que a gente tem de energético. Tá? E aqui são imagens do Brasil, então passou. Qual é a grande coisa dos energéticos? Qual é o princípio ativo ali? Cafeína. Muita cafeína. Muito mais do que num café. Quem é que toma aqui 3 cafezinhos por dia? Eu tomo. Quem é que toma 4? Tá? 5, 6. Uma latinha dessas, gente. Uma latinha daquelas que vocês viram é mais ou menos uns 5, 6 cafezinhos, assim, ó, de guti-guti. E daí pensem o seguinte, quem é que toma 5 cafés um atrás do outro? Assim, pá, 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 pá. Primeiro que é quente, a gente se queima. E a gente não toma tão rápido, né? Então, o que acontece? Energético é uma concentração muito alta de cafeína. E que o coração da gente acelera. Tem gente que tem náusea, tem gente que acelera o coração, sente assim, fica suspirando, sôfrego, porque o coração acelerou. Porque é muita cafeína de soco. Quem controla isso no Brasil é a Anvisa. Ninguém leu, mas está escrito lá, em todo o rótulo, a Anvisa obriga que tenha isso escrito em cada latinha, mas ninguém lê. Crianças, gestantes, nutrizes, né, quem está amamentando, idosos e portadores de enfermidades, consultar o médico. Quando a gente lê uma coisa dessa, a gente tem que pensar, esse negócio não é um refrigerante. Só que está vendido exatamente do lado dos refrigerantes, quando não está vendido do lado da vodka. Porque se está vendido do lado dos refrigerantes, dá para a gente a ideia de que é tipo refrigerante, a latinha colorida, né? Isso é que nem refri. Só que não é. E, às vezes, é vendido do lado da vodka, porque justamente é para se estimular. E as empresas de vodka, de bebidas alcoólicas, entenderam isso, e as empresas de energético entenderam isso, que se vende casado, vende mais.
Por quê? Os energéticos eles são muito saborizados. Muito saborizados. Tanto que aquilo se toma puro, é doce, enjoado, chega a ser perfumado. Por quê? Porque ele é para ser feito através de uma diluição com álcool. Cada vez mais se entende que ele está sendo feito para se associar ao álcool. E essa é uma coisa que a gente tem que parar para pensar para a gente quando está usando e pensar para filhos, adolescentes, para a gurizada mais jovem, que usa muito. Tem muitos estudos fora do Brasil sobre isso, que não existem festas adolescentes sem álcool e energético. E de adultos jovens, desse grupo de millennials. Então, começa muito cedo na infância. Quem aqui dá um café preto para o seu filho de 6 anos? Só que, às vezes, tem criança de 6, 8, esses são os números no mundo, usando energético, que são 5 cafezinhos numa tacada. O Brasil é o segundo maior mercado mundial de energético, e ela é disparado, já faz uns 15 anos, a segunda substância mais utilizada por adolescentes, só perde para o álcool. Tá? Isso aqui, só para dizer para vocês, essa coisa que a gente acha que é moderna, de misturar energético com álcool, é velha para burro. Existe lá, a Coca-Cola foi lançada nesse ano aqui, e ela era um elixir, era uma coisa meio farmacêutica, era um revigorante para dar energia. Ela tinha noz de cola, que é essa sementinha aqui, que tem mais cafeína que o café, e ela é amarguenta. Por isso que a gente chama refrigerantes à base de cola, porque lá na origem, lá há muito tempo atrás, ela era feita com essa sementinha aqui. Que deve ser ruim, porque a gente não come mais ela, não usa mais ela. Então, quando se diz cola, xaropes à base de cola, é porque tinha elevada concentração de cafeína. Agora, eu já não acho mais que os refrigerantes à base de cola sejam feitos com isso. Devem ser outras coisas. Mas a Coca-Cola era a base de folhas de coca, lá do Peru, da Bolívia, e da noz de cola. Então, tinha uma cafeína importante e ainda o efeito da coca. Em 1900, mais ou menos, aconteceu uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, e daí por isso começou a se falar Cuba Libre, que é a mistura do rum, que era a marca do Caribe, de Cuba, com a Coca-Cola. Então, tu misturava as duas coisas. Quando aconteceu a lei seca americana, que todo mundo já viu na época dos filmes, que não podia beber, não podia nem consumir, nem produzir, as pessoas tinham, no fundo dos quintais, fabriquetas de álcool. Devia ficar um álcool horroroso. Aquilo não tinha gosto bom, então misturava com Coca-Cola, que era doce, e ficava palatável, ficava possível o álcool. É isso que está acontecendo com os energéticos. Pega uma criança um adolescente de 15, 16 anos, que não vai gostar do sabor da vodka, mistura com energético bem docinho, parece que desce. Então, fiquem atentos a isso. Eu passei para o Diego um linkzinho de um vídeo que eu fiz, talvez faz uns 3 anos, sobre energéticos. Esse foi o tema de estudo do meu mestrado. Então, ali explica tudo o que importa assim, para a gente pensar sobre o consumo de bebidas energéticas. O Diego vai colocar no chat, para quem está vendo, e fica ali. É um vídeo rápido, assim, de 5 minutinhos, explicando um pouco sobre isso. A Camille Balzano, colega aqui, diz que em Nova York a maconha está disseminada como fumo nos anos 70 no Brasil. E a Edna Kleiner diz: entendo que a liberação da maconha não vai diminuir as ações dos traficantes, se caso é esse o argumento. Isso é uma questão super discutida, né? Se libera uma substância, se isso vai diminuir o mercado ilegal, vai diminuir o tráfico, vai... a gente... É só olhar para o Uruguai. Para o Uruguai. Praticamente está liberando o acesso ao traficante trazer mais. E só que o seguinte, a questão do café ali, se o café fosse uma droga realmente, não é, está apenas explicando que existe a cafeína, que é um estimulante, que é um associado, mas nós temos tanta droga bem mais pesada que isso, que se nós que estamos aqui nessa palestra, se nós não virarmos dependentes químicos, nós vamos morrer pelos nossos gostos, pelas nossas vontades, e nós vamos morrer pela mão dos fabricantes de bebida. Então, eu acho que teria que haver uma restrição governamental, porque o que é esse corote que inventaram? Que é uma porcariazinha de plástico. Pequenininha.
um valor bem acessível. Bem acessível, bem Daqui baratinho. a pouco, o meu guri, que tem 9 anos, daqui a pouco ele já está com 10, com 12, com 15, daqui a pouco ele já está tomando um corotezinho. Então, se ele não entrar para droga, se ele não entrar para o crack, se não entrar para maconha, se não entrar para cocaína, ele vai morrer na mão dos fabricantes de bebida. Essa é a nossa geração que está vindo agora, e vai enfrentar isso aí. Porque eu me considero nego velho já, né? Não sou tão novinho, mas eu sou o tempo da cachaça, o tempo da caipira, do tempo do quê? Do abacaxi com como é que era, cara? Abacaxi com cachaça, essas coisas. Só que agora o troço tá tão mais evoluído que quem vai pegar essa fase aí vai ser os nossos filhos. E isso é ruim. Porque seria uma coisa que era para ser proibida, que nem uma droga. É uma droga. Mas é. A entrada, começou com 3,50 essa porcaria aí. Começou com 3,50. Hoje está 5. Está 6. É um valorzinho bem fácil de conseguir para um guri. Se juntar com o outro, eu tenho 3, me apoio num 2, já estão tomando. Começa aí. Isso. Se não morrer, se não entrar para droga, se não morrer pela droga e pelo tráfico, vai morrer pelas mãos dos fabricantes de bebida. É. E é álcool com muito açúcar e um saborzinho, né? Sim, sim. Aí o que vai acontecer dessa nova geração que está vindo? Pode ser meu filho, meu neto. O que vai acontecer? Vão ser os futuros clientes dos médicos. Sabe? Apesar que nós também podemos pegar um pouco dessa fase, porque a gente também, são coisas do mundo, a gente trabalha para isso. O que a gente pensa? Eu uso. Eu trabalho para isso. É o único prazer que eu tenho depois de um mês trabalhado é fazer meu churrasco e beber meu traguinho. É isso que a gente pensa. Só que faz mal. Só que cada um segura o seu emocional, né? Cada um tem a sua atitude drástica, sua atitude emocional, sei lá, por problemas psíquicos, problemas emocionais, né? Mas daí cada um com as suas atitudes. E uma coisa que tu falou ali que é verdade, eu me lembro que nós andava num grupo antigamente, gurizada, e a gente fazia pé sujo. A gente misturava as bebidas. Misturava Coca-Cola com cachaça. Aí a gente fazia um bolo. Só que eu vi que não tava legal pra mim, eu abri mão. Hoje eu não bebo mais nada. E hoje eu vejo meus amigos atirados daquele jeito. Uns caras que eram legal, andavam arrumados, andavam direito. Então uns trapos. E a gente fazia muita misturança. E o que eu vejo agora, se a gente fazia pé sujo com bebida, imagina agora sendo liberada a maconha. Porque na nossa época, eu não tive a coragem, mas na nossa época, quando meus amigos começaram a usar a maconha já não está fazendo mais tanto efeito, eles começaram a fazer o pitico. Eles botavam o crack, a cocaína misturado na maconha e fumavam. E eles sempre falavam pra mim, o que houve contigo? Eu pensei, já parei com a bebida, isso aí eu já nem vou entrar, porque eu já sei o que vai acontecer, já tá ficando loucão da bebida, imagina se eu for misturar isso aí. E eles falaram, não, negão, mas tu tem que curtir, tu não curte. Vou curtir são. Vocês querem curtir dessa forma aí, continuo dando um rolê com vocês, mas eu vou curtir a minha ação. Então, o que aconteceu agora? Eles liberando a maconha, na época já fazia o pitico, imagina como é que vai ser agora. Então, o traficante, ele vai lucrar. O que vai acontecer? A galera já fazia o pitico. Agora que eles vão investir mais ainda no pitico, no mesclado, já que a maconha foi liberada, vamos misturar mais coisinhas, vamos deixar ela mais forte. Na época, eu tô com 35 anos, mas na época que eu era guri, que eu tinha 16, 17, já fazia isso aí, eu acho que agora vai piorar. Claro. E tu está trazendo uma coisa assim que vamos pensar isso, a maconha nos países que a maconha está liberada, a gente anda por alguns desses lugares, tem mesinhas assim numa rua como a rua da praia e a pessoa está ali bem sentada e vendendo e põe assim os cigarros enroladinhos de maconha de tudo que é tamanho. Como é que a gente vai saber se aquele cigarro ali é só maconha? Na melhor das hipóteses, a gente pode ter esterco seco, na melhor das hipóteses. Assim, numa péssima hipótese, tem farelinho, raspinha de crack. E daí a pessoa usa, volta no dia seguinte para comprar de quem? Daquele mesmo cara. Como é que a polícia, que na situação da liberação, doutor Mauro, é importante a gente falar sobre isso, como é que a polícia vai saber, não, isso é maconha? Bom, tá, então maconha eu vou me embora porque maconha está liberada. Mas sabe-se lá o que... Vocês acham que a Anvisa vai pegar cada baseado desses e testar para ver se tem ali crack ou alguma outra substância? Algum tipo de anfetamina? Sei lá, algum tipo de substância que possa se adicionar e fumar, não anfetamina? A gente não tem controle. O
o cara que vende não vai querer perder para a farmácia. Claro que não. Isso aí que tu falou é o que acontecia um tempo atrás e às vezes acontece. Claro. Né? Que eu não vivo mais na rua que nem antigamente, né? Mas isso aí que tu falou que é verdade, não vai querer perder para a farmácia. Então ele vai fazer uma dose mais forte e a galera vai usar, vai no fulano ali que ele é mais forte. Isso. A URGS fez um estudo com energéticos, que é exatamente isso que tu está trazendo. Pegou fábricas de bebidas energéticas, além das 2, 3 mais famosas, assim que a gente conhece, pegou fabriquetas. E tinham algumas aqui nas cidades, em Viamão tinha uma, pegou fábricas desconhecidas. Descobriu o quê? Todas tinham cafeína, todas tinham taurina, mas algumas tinham metanfetamina. E daí o que acontece? Eu usei, a festa ficou maravilhosa. E eu fiquei enlouquecido. Qual é o energético que eu vou comprar na próxima festa? E daí o que acontece? Fecha essa fábrica, e daí ela muda o nome, muda a marca, muda a cidade, e está produzindo a mesma porcaria. É bem importante isso que a gente está trazendo. A Edna traz aqui que o álcool, que é totalmente liberado, é mais difícil de ser tratado e de ser curado. Pior até mesmo das drogas mais pesadas. Eu perguntaria, claro, não sei como é que a senhora pretende conduzir, mas nós já estamos com 15 horas e 10 minutos. Eu perguntaria, como é que a gente faz, que tipo de recurso, especialmente que tipo de recurso público, que tipo de aparato público, que tipo de serviço público há para me auxiliar quando eu desconfio que o uso de determinadas substâncias está fora do controle ou está me fazendo mal. Quer dizer, que tipo de encaminhamento eu poderia dar, quem eu procuro. Não sei se a senhora vai abordar isso mais adiante, mas vamos lá, acho que é uma informação importante, porque eu concordo, Edna, assim, o álcool, ele é tão disseminado, ele é tão... A gente vai à festa de criança, aniversário de criança de 1 aninho, é claro que vai ter vinho, cerveja, espumante. Assim, o álcool é naturalizado. Como ele é naturalizado, parece que é só fazer 18 anos que eu entro nesse mundo. E a gente trata álcool desse jeito. Eu concordo com a Edna, assim, talvez seja a substância mais eficaz de entrar e se permear em qualquer situação financeira, em qualquer nível sociocultural, tem sempre alguma bebida alcoólica para chamar de sua. O que se faz, doutor Mauro? Busque um médico, a gente tem os CAPS-ADs. Os CAPS-ADs são os CAPs, são serviços de atenção à saúde mental voltados para álcool e drogas. Tem os Alcoólicos Anônimos, que funciona muito e é uma instituição reconhecida. A gente tem algumas alternativas. Na dúvida, qualquer uma dessas, eu sugeriria, talvez, contar com a rede de saúde e buscar um CAPS-AD. Acho que é sempre uma saída interessante. Sempre também começar na atenção primária, né? No postinho de saúde da esquina da minha casa, né? Eles também ajudam bastante, vão encaminhar para a rede de atenção psicossocial também. É bem importante, quer dizer, assim, quando se sentir... Eu acho que a gente não pode ter vergonha desse tipo de situação, né? Até porque a atenção primária em saúde ela está muito preparada para nos atender nessas circunstâncias. Quer dizer, tem dúvida se aquilo está fazendo bem ou mal, vai na atenção primária, fala para o pessoal que, se eles entenderem que há algum problema, eles vão encaminhar e vão encaminhar muito bem. Felizmente, o Sistema Único de Saúde funciona e funciona bem em algumas áreas, especialmente na atenção primária. Tá bem, pessoal? Vamos procurar que vai fazer alguma diferença. E lembrando aquilo, né, que o álcool é uma das substâncias que ele não dana só o usuário, ele dana a família. O dano é na família extensa, na mulher, nos filhos, no marido. É muito danoso para quem está em volta do usuário. É uma droga, como a gente diz assim, naturalizada, né? Eu lembro quando eu comecei a minha carreira lá no interior, eu conheci um padre que trabalhava com dependentes de álcool. E aí ele me contou a história, né? Um dia me chega um sujeito lá e disse, eu perguntei, mas meu filho, por que tu não para de beber? Ele respondeu, padre, eu não paro de beber porque os outros não deixam. As outras pessoas não me deixam parar de beber. E aí ele disse, mas que sujeito sem vergonha, ordinário, mentiroso, safado. Como assim que os outros não te deixam parar de beber? Quem sabe o senhor experimenta.
Eu vou te mostrar, pois a partir de agora eu só bebo vinho na celebração e não bebo mais uma gota de álcool em lugar nenhum. Aí ele me contou, Mauro, tu não sabe o inferno que a minha vida se transformou. Porque os outros padres faziam chacota de mim no churrasquinho, no futebol. Agora não é mais padre, agora é crente, não pode mais beber. Agora é muçulmano, não pode mais beber. Ele, foi uma coisa muito horrível passar 30 dias sem beber álcool. Foi assim um esforço medonho. Porque, exatamente por isso, é uma droga naturalizada, a gente não percebe quando ela faz mal. E a gente tem aquela coisa, né? Um cálice de vinho tinto faz bem para o coração. Mentira, mentira. Um cálice de suco de uva integral faz o mesmo bem para o coração. Isso é um perrengue, é uma grande discussão científica. Essa pesquisa que disse que o vinho tinto de boa qualidade era bom para o coração e tinha antioxidantes, essa pesquisa foi financiada pela Sociedade Produtora de Vinhos de uma certa região da França que só produz vinhos tintos. Isso foi uma celeuma científica quando se descobriu isso, só que se descobriu isso 10 anos depois. E daí, quando se descobriu, todo mundo já achava que vinho tinto era salvação, que a gente ia ser longevo por causa do vinho tinto. E daí, desde então, qualquer pesquisa científica tem que declarar que não tem financiamento. E se tiver financiamento, tem que dizer para a gente, porque o Comitê de Ética tem que ver se tem relação com aquela substância, com aquela coisa ali que está sendo pesquisada. Porque daqui a pouco quem está financiando a pesquisa quer o resultado da pesquisa. A gente tem a marca mais importante de energéticos, ela comprou, ela tem comprado algumas coisas, times de futebol, patrocina esportes, patrocina o nosso Davi Medina no surf, mas ela comprou um instituto de pesquisa. Adivinhe que tipo de pesquisa vai sair daí? Dizendo que é ótimo, que faz bem para a saúde, o cérebro fica potencializado. Parece que o pessoal que acreditou caiu do precipício, não conseguiu voar. É verdade. Esse é o slogan. Gente, eu não posso... Não aprendeu a voar. Não adianta, não dá asas. Eu não posso deixar de falar de vaporizador. Assim, tá muito popular. Eu escutei de uma diretora outro dia, de uma escola privada daqui de Porto Alegre, que ela disse assim, a gente não sabe o que faz, porque são tantos, a gente recolhe em sala de aula, recolhe no recreio, mas a gente não sabe, eu tenho um armário disso. E daí a diretora disse, eu pensei numa coisa, eu vou mandar fazer um aquário de vidro grandão e vou começar a botar bem na frente da escola, quando os pais deixam os filhos, para a gente ver a quantidade. Só que, claro, também tem a preocupação de olha só o quanto vaporizador tem nessa escola, parece que o problema é da escola e não da gurizada. Então, ela não fez o aquário até agora. Mas é interessante a gente pensar, a criança está usando muito isso. Faz fumacinha, parece uma grande brincadeira. Isso aqui, é um queimador de ervas, daí aqui se põe maconha. A coisa do queimador de ervas é que ele não faz cheiro de maconha. Tem alguns que são eficientes a ponto de a pessoa poder estar numa sala de cinema com um negócio desse na mão e ninguém saber que está fumando maconha. O nome é vaporizador, cigarro eletrônico, vape, eu já escutei vapo. Pode, né? Tem gente que diz pendrive, por isso que se fala a coisa do fumar pendrive, porque muitos parecem um pendrivezinho. Os de ervas normalmente são grandes, mas eles são pequenininhos, é um isqueiro. E as pessoas passam na rua assim. E daí, onde é que eu fui? Eu adiantei. Carrega com USB, é fácil, é barato. É proibido o comércio, só que eu tirei essas imagens de sites aqui do Brasil, vende pela internet, facinho, com frete de 10 pila, chegando na casa de qualquer um de vocês. E a gurizada está usando muito vaporizador. A comercialização, a importação e a propaganda é proibida no Brasil desde 2009. A Anvisa agora, mês retrasado, teve uma pesquisa dessas do Senado para saber se liberava ou não. No final do ano passado, eu cheguei a responder, cheguei a botar em alguns grupos assim para que a gente se manifestasse. E daí agora em abril saiu, ela ampliou a proibição. Então proíbe fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de qualquer tipo de dispositivo eletrônico para fumar. Eles mudam o formato, mudam o nomezinho, é tudo a mesma porcaria.
Tá proibido, essa mesma norma vai proibir o uso em recintos coletivos, fechados, públicos ou privados. Tá? Só que olha só o que a gente põe dentro do vaporizador. Olhem para essas coisinhas e digam se parece que faz mal. É bonitinho, é coloridinho, parece uma bala. É como se eu escolhesse assim, uma balinha no mercado. Olha a quantidade de sabores que tem. Agora tem uma coisa, isso aqui se chama os juices. Então, se vocês botarem no Google assim, juice, vaporizador, vocês vão ter uma infinidade de sites vendendo. E eles vendem e entregam na porta de casa. E daí não se vê o traficante, porque isso é proibido. Então, se está proibido, não se vê a pessoa. Chega um motoboy na tua casa, parece uma balinha. Se o pai ou a mãe encontrarem, talvez alguns nem se deem conta, vai parecer o pendrive da escola. Faz essa fumacinha, mas alguns não fazem fumaça para não fazer esse espalhafato. Alguns fazem bastante fumaça branca, depende do que a pessoa quer. Tem assim ice para dar sensação de geladinho, imita chiclete. Agora tá, se vocês procurarem no YouTube, a última moda é misturar essas essências. Então, assim, tem pessoas no YouTube que são usuários de vaporizadores que ensinam assim, ó, para mim o mais gostoso é esse aqui, de banana com manga dessa marca. Mas, se tu pegar a marca tal de banana e misturar 1/3 desse com 2/3 do de manga da marca tal, fica melhor ainda. Então, a brincadeira, a moda agora é fazer o seu próprio cheirinho e ter uma espécie de marca registrada. A gurizada está usando muito isso. Na melhor das hipóteses, essa imagem eu tirei só para trazer para vocês, mas quando a gente lê os ingredientes, assim, todos os sites que vendem vão dizer que é álcool, um pouco de álcool, um pouco de água, os cheirinhos, né, os saborizantes, as coisas que aumentam o sabor, glicerina vegetal, e quando a gente lê a palavra vegetal, né, não, é vegetal. Glicerina vegetal. A gente fica achando que está tudo bem, porque é glicerina vegetal. E propileno glicol. Propileno glicol é uma substância espessante que está em tudo que é produto que a gente consome, mas que a gente, a princípio, não põe para dentro. Na melhor das hipóteses, é isso que tem dentro, é o líquido que a gente põe dentro de um vaporizador. Só que a gente esquenta ele, que é o princípio do cigarro eletrônico, e põe para dentro do pulmão. Isso aqui é azeite de oliva, gente. Eu já estou estourando meu horário, né? Azeite de oliva é super saudável. Não tem dúvida que é saudável, tem 1000 estudos. A gente pega azeite de oliva e esquenta e aspira e põe para dentro do pulmão. Será que é bom? Se azeite de oliva, que é um negócio fantástico, que se a gente mistura numa salada, uau, só tem estudos dizendo que é fantástico. Esse negócio aqui, aquecido e colocado dentro do meu pulmão, não vai dar certo. Por que a gente acha que essa outra coisa aqui vai dar certo? Não faz sentido o quanto a gente não está pensando isso que está acontecendo. Eu falei de moda, né? Só para dizer para vocês, isso é moda. A cor do ano. A cor do ano é Peach Fuzz. Essa é a cor do ano. Tem uma empresa, que eu não sei de que país, que dita a cor do ano. É a cor da moda. A gente que use a moda para escolher a cor da roupa, ou a almofada do sofá da sala, mas não para as coisas que a gente põe dentro da gente. E tem outras coisas que são psicoativas também, que a gente nem se dá conta. Isso aqui não é substância, mas isso é psicoativo. Estar na natureza, ter amigos, fazer atividade física, dar carinho para um bichinho, escutar música, meditar, tem ação sobre o sistema nervoso central. Tem ação sobre o nosso bem-estar e aumenta o nosso bem-estar. Definitivamente tem muito estudo sobre isso. Essas coisinhas aqui têm ação psicoativa. A gente só usa mal elas, ou usa sem saber. E viver outras experiências, quaisquer experiências. Isso é um incrementador importante do nosso bem-estar. Comer coisas diferentes, fazer coisas diferentes, ler um bom livro, fazer uma trilha, enfim, é isso. Era isso, terminei o tempo. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Informações imprescindíveis para que a gente conduza a nossa vida. Às vezes a gente acha que coisas absolutamente normais ou coisas absolutamente normalizadas na nossa vida não nos causam qualquer tipo de prejuízo, mas com uma orientação técnica a gente percebe que há outras coisas que podem substituir essas com muita vantagem e sem nenhum risco.
E a gente precisa pensar a respeito disso, né? Por exemplo, aqui o José Eduardo Coelho Corsini, deve ser, eu só estou vendo as reticências aqui no nome, mas deve ser o colega lá da corregedoria, dizendo aqui que existe maior tendência de uso de drogas mais fortes a partir do uso de outras menos nocivas, ou a tendência de uso é individual para cada um? Isso é uma pergunta que o Corsini, desculpem, que o colega Corsini nos faz, né? E a Rochelle Pereira e a Edna agradecem a palestra e dizem que foi uma excelente palestra. Respondemos ao Corsini. O que se sabe? Assim, se fala muito de porta de entrada. Então, algumas substâncias a gente sabe que são porta de entrada para outras. Tem pessoas que têm mais prontamente esse comportamento de experimentação, essa busca por sensações. O nome disso em português seria isso. Assim, eu me estimulo buscando sensações diferentes. Por isso que eu botei ali, né, gente? Eu já comi formiga num prato, assim. E eu busquei a sensação de comer formiga e foi legal. A gente pode buscar isso através de coisas que não nos façam mal, mas sim, tem pessoas que têm uma prontidão para buscar informações, buscar sensações. E essas pessoas, quando elas começam buscando, às vezes começam pelo café, pelo cigarro, pelo álcool, então depois eu vou para a maconha, depois. Só que se eu for num crescente de sensação, se eu não estou satisfeito, eu sigo numa escada, como numa escadinha, assim, eu vou cada vez buscando mais sensação. E as drogas fazem isso. Aqui eu botei algumas imagens, mas uma amiga querida me convidou para saltar de paraquedas no final do ano. Eu disse para ela que essa sensação eu não quero ter. Mas a gente tem infinitas alternativas de coisas bacanas e divertidas e que nos levam a sensações diferentes. A gente pode ir atrás disso, fácil, com mais ou menos dinheiro, com mais ou menos condição, a gente pode fazer coisas legais, divertidas e diferentes. Mas, sim, existe a ideia de que as drogas elas podem ir num crescente, a gente pode, a partir de uma, ir experimentando outras. Principalmente algumas pessoas que têm essa vontade de buscar sensações. Eu tenho, através dessas coisas todas aqui. Muito interessante. Vamos ver aqui. A Laura Afonso de Bentes, que foi uma excelente palestra. A Andréia Cardoso Bartes, super interessante. A Ana Luísa Domingues nos diz o seguinte aqui: no mesmo sentido, Dr. Corsini, ouço comumente dos adolescentes que não usam drogas apenas maconha, não possuem consciência de que a maconha é uma droga. E a Camille também nos diz aqui que foi excelente palestra. Isso é aquilo que a gente falava lá no início, né? A coisa de que vem da natureza. Eu já escutei muitas pessoas dizendo: não, é fitoterápico, não faz mal. Pode fazer mal, sim. A gente tem uma ideia errada de que as coisas que vêm da natureza não são boas. Por certeza, não vão fazer mal. Isso não é necessariamente verdade. E a maconha tem essa pegada assim de é uma plantinha, é só uma folhinha que secou e eu enrolei. Leva a dúvida, claro que sim. E as gurias ali, a Laura, a Andréia, são colegas. Eu agradeço, gurias, mas elas são audiência, estavam dando boa tarde aqui desde cedo. Só para registrar, doutor, que a palestra vai ficar no YouTube, quem quiser rever ou passar para alguém. Tá bem. Está transmitindo? A gente vai editar essa palestra, vai ficar no canal do CEAF no YouTube, então quem quiser reassistir a palestra ou passar para alguém, fiquem à vontade. Tá? Então tá, gente, muito obrigada. Consulto a audiência se há mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Bom, tá bem. E o videozinho no YouTube, 5 minutos, dá para deixar na descrição, que é bem interessante para quem tem adolescentes ou adultos jovens em casa, usuários de energéticos, sempre é interessante. Então, não havendo mais perguntas, nem mais contribuições, eu quero agradecer à doutora Ana Paula pela excelente comunicação que fez aqui, né, e que nos trouxe tanto conhecimento e tanta orientação nesta
época comemorativa dos 20 anos do CEAF. Né? Então, quero agradecer também ao CEAF, a doutora Ana Marquesan, procuradora de Justiça, minha colega de concurso, né? a Ana, colega de Ministério Público, que me honrou com este convite aqui para participar de um evento tão importante. Né? Nós lá que trabalhamos exatamente com isso. A gente trabalha com saúde pública ali na Santana 440 e a gente enfrenta sempre todo o custo que é manter serviços públicos que façam a atenção a esses problemas que nós criamos e que, a me parecesse, pelo menos de início, assim, parecem sem necessidade. Né? Quando nós temos que construir serviços, quando nós temos que investir dinheiro para tratar doenças que as pessoas adquirem por uma razão natural, a gente trata de uma coisa. O problema é quando o nosso comportamento individual produz doenças que afetam a sociedade como um todo e tem custos altíssimos para a sociedade, e nós não nos damos conta disso. Então, nós precisamos nos conscientizar disso, que a nossa vida também melhora quando todos nós nos organizamos de forma que trabalhemos para reduzir esses custos, que são suportados por todos nós. São suportados por todos nós, independentemente da nossa condição social, independentemente da nossa profissão, independentemente da nossa condição econômica, todos nós acabamos por suportar esses custos. Então, vamos pensar e vamos trabalhar. E o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente pelo seu corpo técnico, aqui representado pela doutora Ana Paula, tem trabalhado para que a gente consiga organizar a nossa sociedade de forma que, paulatinamente, se reduzam esses fatos que comprometem a nossa sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e muito obrigado por me permitirem participar de um evento tão importante. Uma boa tarde a todos, uma boa semana e que o CEAF continue sempre tão forte na construção do conhecimento do Ministério Público.